A Aventura do Rio Escondido. Em um vilarejo cercado por colinas, onde os dias e as noites tinham um toque especial de magia, duas crianças, Léo e Clara, passavam seus dias explorando os mistérios do lugar. O vilarejo era pequeno, com ruas estreitas e casas de madeira, mas o que mais chamava a atenção de todos era a lenda do Rio Escondido. Diziam que nas profundezas das colinas existia um rio cristalino cujas águas eram mágicas, capazes de curar qualquer dor ou tristeza. No entanto, ninguém sabia ao certo onde ele se encontrava, e o rio logo foi tratado como uma história contada nas noites de inverno, apenas para encantar os corações mais sonhadores. O mistério do rio sempre fascinou Léo e Clara. Enquanto exploravam o sótão da casa da avó de Léo, entre pilhas de objetos antigos e poeira, um achado inesperado chamou a atenção dos dois. Um mapa envelhecido, com bordas rasgadas e dobradas, escondido entre as páginas de um livro antigo. O mapa estava marcado com símbolos enigmáticos e, para a surpresa deles, parecia mostrar a rota para o tal rio perdido. O olhar de Léo se cruzou com o de Clara, e sem precisar de palavras, ambos sabiam que sua próxima grande aventura começaria ali. Na manhã seguinte, com mochilas repletas de lanches, cordas e uma lanterna, Léo e Clara partiram em direção às colinas. O mapa indicava um caminho sinuoso, repleto de curvas e símbolos misteriosos. A jornada começava nos limites do vilarejo e passava por um campo florido, coberto por uma imensidão de flores silvestres, que dançavam ao sabor do vento suave. O sol brilhava com intensidade e os pássaros cantavam suas melodias, enquanto o som das folhas secas sob seus pés fazia companhia no percurso. No entanto, à medida que avançavam, o caminho se tornava mais desafiador. As flores silvestres deram lugar a espinheiros e arbustos densos. As árvores tornaram-se mais altas e as sombras cobriam o caminho, tornando o ambiente mais misterioso. O mapa indicava que eles deveriam procurar por uma árvore com um tronco retorcido, que serviria como marco para a próxima etapa da jornada. A busca pela árvore foi longa, mas finalmente Clara avistou o que procuravam. A árvore era gigantesca, com galhos tortuosos que se espalhavam como mãos em direção ao céu. O tronco estava marcado com inscrições antigas, como se alguém tivesse deixado ali um rastro do passado. Léo, curioso, tocou as marcas e percebeu que elas pareciam direcioná-los para a próxima etapa da jornada. Seguindo as indicações do mapa, Léo e Clara chegaram a um riacho estreito, mas turbulento, que cortava o caminho. A ponte que atravessava o riacho estava em péssimas condições. As tábuas de madeira estavam quebradas e as cordas que as sustentavam pareciam prestes a se romper. O som da água correndo rapidamente ecoava pela floresta silenciosa, aumentando a tensão no ar. Com um sorriso confiável, Léo deu o primeiro passo. A ponte rangeu, mas manteve-se firme. Clara, um pouco hesitante, seguiu logo atrás, segurando com força a corda lateral. No meio da travessia, uma das tábuas cedeu sob os pés de Clara. Ela conseguiu se segurar no cabo, e Léo, com destreza, puxou-a para a segurança. Um suspiro de alívio os envolveu, e, embora nervosos, ambos riram da situação. Logo estavam do outro lado do riacho, e, com a ajuda do mapa, seguiram por uma trilha íngreme que subia uma encosta rochosa, determinados a alcançar o fim de sua jornada. Após horas subindo a encosta, Léo e Clara se depararam com uma surpresa. Uma caverna oculta atrás de uma cachoeira. O som da água caindo era ensurdecedor, e a brisa úmida tornava o ambiente ainda mais misterioso. A caverna parecia ser uma passagem secreta, e Clara sugeriu que poderia ser um atalho até o rio. Léo concordou e, com a lanterna em mãos, adentraram no espaço sombrio. Dentro da caverna, as paredes brilham com cristais naturais, que refletiam a luz da lanterna, criando um espetáculo de cores. O chão se inclinava para baixo, levando-os para uma área mais profunda. À medida que avançavam,
o silêncio era quebrado por um som inesperado. Algo se movia nas sombras. Léo e Clara pararam, temerosos. Quando a tensão estava no auge, um grupo de morcegos surgiu das cavernas, voando rapidamente para fora. O susto foi breve, mas suficiente para que ambos respirassem fundo e continuassem. À frente, uma abertura na rocha revelou um vale escondido e, no centro dele, o que buscavam: o rio. O rio era ainda mais deslumbrante do que imaginavam. Suas águas eram de uma clareza impecável, refletindo o céu como um espelho perfeito. Ao redor, a vegetação parecia quase mágica, com flores de cores vibrantes e misteriosas. Léo e Clara correram até a margem, maravilhados com a descoberta. Quando tocaram a água, uma sensação de paz e felicidade os envolveu instantaneamente. Era como se o rio tivesse uma energia própria, capaz de curar e trazer serenidade. Clara, com cuidado, encheu uma garrafinha com a água pura, decidida a levar um pouco daquela maravilha para o vilarejo. Léo sugeriu que também marcassem o caminho de volta, para que outros pudessem encontrar o rio no futuro. Após explorar o vale e descansar à beira do rio, Léo e Clara decidiram que era hora de voltar. O sol estava começando a se pôr, e a jornada de volta parecia ser mais fácil, agora que eles haviam marcado o caminho. Seguiram pelas trilhas já conhecidas, deixando marcas discretas nas árvores e pedras para ajudar na orientação. Quando chegaram ao vilarejo, a noite já estava caindo e os moradores acendiam suas lanternas. Eles se dirigiram à praça principal, onde, animados, contaram sobre sua descoberta. Muitos eram céticos, mas, quando Clara mostrou a garrafinha com a água cristalina, os olhares começaram a mudar. Aquilo não poderia ser apenas uma história. A lenda do rio escondido era verdadeira. O rio se tornou uma nova esperança para o vilarejo, e a coragem de Léo e Clara foi celebrada por todos. Eles não apenas confirmaram que a lenda existia, mas também mostraram que, com amizade e determinação, qualquer mistério poderia ser desvendado. O rio escondido deixou de ser apenas uma história antiga. Ele se tornou parte da identidade do vilarejo, um símbolo de esperança renovada. Para Léo e Clara, a aventura não acabava ali. Sabiam que, ao desbravar o desconhecido, sempre haveria novas histórias e mistérios, esperando para serem descobertos. E assim, o vilarejo ganhou mais uma história para ser contada ao redor das fogueiras, passando de geração em geração. O rio escondido se tornou um lembrete de que a verdadeira magia da vida está na curiosidade e na coragem de explorar o mundo à nossa volta.